Interlúdios 3. Risne. Risne gostava de fingir que seu pote de grama china não era estúpido, apenas contemplativo. Estava sentada perto da proa de seu catamarã, segurando o pote no colo. A superfície tranquila do mar de Resh ondulava por causa do remo do guia atrás dela. O ar cálido e úmido fazia com que gotas de suor se formassem em sua testa e pescoço. Provavelmente ia chover mais uma vez. A precipitação ali no mar era do pior tipo. Não era poderosa ou impressionante como uma grande tormenta, nem mesmo insistente como uma pancada de chuva normal. Ali era só uma garoa nevoenta, mais que uma neblina, mas menos do que um chuvisco. O bastante para arruinar cabelos, maquiagem, roupas. De fato, todos os elementos dos esforços cuidadosos de uma jovem para apresentar um rosto adequado para o comércio. Risne moveu o pote no seu colo. Chamava a grama de Tivnik, rabugenta. Seu Babsk rira ao ouvir o nome. Mas, nossa, que cada nome do caralho. Ele compreendia. Ao dar o nome para a grama, ela reconhecera que ele estava certo e ela errada. Seus negócios com o povo chino no ano anterior haviam sido excepcionalmente lucrativos. Risne escolheu não ficar rabugenta por estar tão claramente errada. Deixou a planta ficar rabugenta no seu lugar. Eles já estavam cruzando aquelas águas há 2 dias, e só depois de esperar por semanas no porto pelo tempo certo entre tormentas, para fazer uma viagem pelo mar quase fechado. Naquele dia, as águas estavam surpreendentemente calmas, quase tão serenas quanto as do Lago Puro. Vestin estava a 2 dias de barco de distância daquela flotilha irregular deles. Tendo os novos parchemanos como remadores, os 16 esguios catamarãs estavam carregados com bens que haviam sido comprados com os lucros da última expedição. Vestin ainda estava descansando na parte de trás do seu barco. Parecia apenas outro embrulho de roupas quase indistinguível dos sacos de mercadorias. Ele logo ficaria bem. As pessoas estavam doentes. Acontecia, mas ele logo ficaria bem de novo. E o sangue que você viu no lenço dele? Ela suprimiu o pensamento e se virou deliberadamente no assento, deslocando o Tivnik para a dobra do braço esquerdo. Mantinha o pote muito limpo. Aquela tal terra de que a grama precisava para viver era ainda pior que Crem e tendia a arruinar roupas. Gu, o guia da flotilha, estava no barco da própria Risne, imediatamente atrás dela. Com aqueles membros longos, pele áspera e cabelos escuros, ele parecia um bocado com um lago purano. Todo o lago purano que ela conhecera, contudo, se importava profundamente com aqueles deuses lá deles. Ela duvidava que Gu houvesse algum dia se importado com alguma coisa. Isso incluía levá-los ao seu destino pontualmente. Você falou que a gente estava perto, disse ela. Ah, nós estamos, replicou Gu. Pô, agora fico lembrando do Bez falando Yugugu. Levantando seu remo e depois descendo de novo na água. Falta pouco agora. Ele falava taileno muito bem, o motivo por que fora contratado. Certamente não fora por sua pontualidade. Defina falta pouco, disse Risne. Defina? O que você quer dizer com falta pouco? Falta pouco. Hoje, talvez. Talvez. Que ótimo. Gu continuou a remar, só de um lado do barco, mas ainda assim evitando que se movesse em círculos. Na parte traseira do barco de Risne, Kilme, o chefe dos seus guardas, brincava com a sombrinha dela, abrindo-a e fechando-a. Ele parecia considerá-la uma invenção maravilhosa, embora já fosse popular em Tailená há muito tempo. Isso mostra quão raramente os trabalhadores de Vestim voltam à civilização. Outro pensamento alegre. Bem, ela se tornará aprendiz de Vestim para viajar a lugares exóticos, e aquele lugar era bem exótico. Era verdade que esperara que cosmopolitismo e exotismo andassem de mãos dadas. Se tivesse um mínimo de juízo, algo de que não tinha certeza ultimamente, ela teria percebido que os comerciantes realmente bem-sucedidos não eram aqueles que iam aonde todos os outros queriam ir.
Difícil, comentou Gu, ainda remando no seu ritmo letárgico. Os padrões estão estranhos nos últimos dias. Os deuses não caminham onde deveriam. Nós vamos encontrá-la. Vamos sim. Risnes reprimiu um suspiro e voltou-se para a frente. Com o vestido novamente incapacitado, ela estava no comando da flotilha. Gostaria de saber para onde a estava conduzindo, ou até mesmo como encontrar seu destino. Esse era o problema de ilhas que se moviam. Os barcos passaram por um banco de galhos rompendo a superfície do mar. Encorajados pelo vento, ondas suaves batiam contra galhos rígidos que despontavam das águas como dedos de homem se afogando. O mar era mais fundo do que Lago Puro, que tinha águas surpreendentemente rasas. Aquelas árvores deviam ter dezenas de metros de altura, no mínimo, com cascas de pedra. Gu as chamava de Iná, o que aparentemente tinha um significado ruim. Elas podiam cortar o casco de um barco. Às vezes eles passavam por galhos ocultos logo abaixo da superfície vítrea, quase invisíveis. Ela não sabia como Gu conseguia se desviar deles. Nesse caso, como em tantos outros, tinham apenas que confiar nele. O que fariam se eles conduzissem para uma emboscada naquelas águas silenciosas? Subitamente, ela ficou feliz por vestir ter ordenado que seus guardas monitorassem seu fabrial, que mostrava se havia pessoas se aproximando. Ele... Terra. Risne se levantou no catamarã, fazendo com que ele balançasse precariamente. Havia alguma coisa à frente, uma distante linha escura. Ah, disse Gu. Viu? Falta pouco. Risne permaneceu de pé, acenando para que ele passassem a sombrinha, quando uma pancada de chuva começou a cair. A sombrinha mal fez diferença, embora estivesse encerada para também servir como um guarda-chuva. Na sua empolgação, ela mal pensou nisso, ou no seu cabelo cada vez mais desfeito. Finalmente. Pior, é verdade, hein? Cera no guarda-chuva, bem útil. A ilha era muito maior do que esperava. Ela imaginava que fosse como um barco bem grande e não aquela imensa formação rochosa se projetando das águas como um rochedo em um campo. Era diferente de todas as outras ilhas que já vira. Não parecia ter qualquer praia e não era plana e baixa, mas montanhosa. Os flancos e o topo não deviam ter se erodido com o tempo? É tão verde, disse Risne enquanto se aproximavam. O Tainá é um bom lugar onde crescer, replicou Gu. Bom lugar para viver, exceto quando está em guerra. Quando duas ilhas se aproximam demais, disse Risne. Tinha lido sobre isso na sua preparação, embora não houvesse muitos eruditos que se importassem bastante com os Hestianos para escrever sobre eles. Dezenas, talvez centenas daquelas ilhas móveis flutuavam no mar. As pessoas nelas levavam vidas simples, interpretando os movimentos das ilhas como vontade divina. Nem sempre, disse Gu rindo. Às vezes Tainá próximo é bom, às vezes ruim. O que determina isso? Perguntou Risne. Ora, o próprio Tainá. A ilha decide, resumiu Risne, dando corda. Primitivos. O que seu Babis esperava ganhar fazendo comércio ali? Como pode uma ilha... Então a ilha à frente dele se moveu. Não da forma à deriva que ela havia imaginado. O formato da ilha mudou, as pedras se torcendo e ondulando como uma grande seção de pedras se elevando em um movimento que parecia letárgico, até que a escala grandiosa fosse apreciada. Risne caiu de volta no assento com os olhos arregalados. A rocha, a perna, se levantou, fazendo a água escorrer como uma cachoeira. Então ela se esticou, desceu de volta ao mar com uma força inacreditável. Os Tainá, os deuses das Ilhas Heshi, eram grãs carapaças. Aquela era a maior besta que já vira, ou mesmo de que ouvira falar. Grande o bastante para fazer com que monstros mitológicos, como os demônios do abismo da distante Natanatã, parecessem pedregulhos em comparação. Por que ninguém me contou? Questionou ela,
olhando para os outros dois ocupantes do barco. Certamente Kirby, pelo menos, deveria ter dito alguma coisa. É melhor ver, respondeu Gu, remando na sua costumeira postura relaxada. Ela não gostou nada do seu sorriso astuto. E estragar esse momento de descoberta? Replicou Kirby. Lembro a primeira vez que vi um deles se mover. Não vale a pena não estragar a surpresa. Nunca contamos aos novos guardas quando eles vêm pela primeira vez. Rizzi conteve sua irritação e olhou de volta para a ilha. Amaldiçoou as narrativas imprecisas de suas leituras. Boatos demais, experiências de menos. Era difícil acreditar que ninguém houvesse registrado a verdade. Ela provavelmente apenas lera as fontes erradas. Uma névoa chuvosa envolvia a fera titânica em neblinas e enigmas. O que uma coisa tão grande comia? Será que ela percebia as pessoas vivendo nas suas costas? Será que se importava? Por Kelek. Como seria a cópula daqueles monstros? Ele devia ser muito antigo. O barco adentrou sua sombra e ela pôde ver a vegetação crescendo sobre a pele rochosa. Montes de casca pétrea formavam vastos campos de cores vibrantes. Musgo cobria quase tudo. Vinhas e petrobulbos se enrolavam ao redor de arvorezinhas que haviam conquistado espaço nas rachaduras entre as placas do casco do animal. Gu conduziu o comboio ao redor da pata traseira, a uma ampla distância para o alívio de Disney, e chegou ao flanco da criatura. Ali, o casco mergulhava na água, formando uma plataforma. Ela ouviu as pessoas antes de vê-las, sua risada soando acima do som do mar. A chuva parou, de modo que Disney baixou a sombrinha e sacudiu-a sob a água. Finalmente enxergou as pessoas, um grupo de jovens, tanto moços quanto moças, escalando um ponto alto do casco e saltando dali para o mar. Isso não era tão surpreendente. A água do mar de Hest, como a do Lago Puro, era notadamente morna. Ela já havia se aventurado na água perto da sua terra natal. Foi uma experiência gelada e não devia ser realizada em juízo perfeito. Frequentemente o álcool e fanfarronice estavam envolvidos em qualquer mergulho no oceano. Ali, contudo, imaginava que nadadores fossem comuns. Só não esperava que estivessem despidos. Disney corava furiosamente enquanto um grupo de pessoas corria por uma floração do casco que era semelhante a um cais, todos nus como no dia em que nasceram. Tanto rapazes quanto moças, sem se preocupar com quem estava vendo. Ela não era nenhuma letiana puritana, mas, por Kelek, eles não deveriam estar vestindo alguma coisa? Esprenos de vergonha caíram ao redor dela na forma de pétalas brancas e vermelhas que se moviam no vento. Atrás dela, Gu deu uma risadinha. Kirby se uniu a ele. Essa é outra coisa que não contamos aos novatos. Primitivos, pensou Disney. Não devia corar assim. Já era uma adulta. Bem, quase. A flotilha continuou rumo à seção que formava um tipo de cais, uma placa baixa que pendia em maior parte acima da água. Eles se assentaram para esperar, embora ela não soubesse pelo quê. Depois de alguns momentos, a placa se moveu, com água escorrendo dela, quando o animal deu outro passo letárgico. Ondas causadas pelo movimento bateram nos barcos. Quando as coisas se estabilizaram, Gu guiou o barco até o cais. Pode subir, disse ele. Vamos amarrar os barcos em alguma coisa? Perguntou Disney. Não. Não é seguro com o movimento. Vamos recuar. E à noite? Como vai atracar os barcos? Quando dormimos, nós movemos os barcos para longe, amarramos todos juntos. Dormimos lá. Encontramos a ilha de novo de manhã. Ah, disse Disney, respirando fundo para se acalmar e verificando seu pote de grama que estava cuidadosamente guardado no fundo do catamarã. Ela se levantou. Aquilo não seria bom para seus sapatos, que tinham sido muito caros. Suspeitava que os rechianos não se importariam. Provavelmente poderia se encontrar com o rei com os pés nus. Paixões, pelo que havia visto, provavelmente poderiam se reunir com ele de peito nu.
Ela subiu cuidadosamente e ficou feliz em descobrir que, embora estivesse uns 2 centímetros debaixo d'água, a concha não era escorregadia. Kimberly subiu junto com ela e entregou-lhe a sombrinha dobrada, dando um passo atrás e esperando enquanto Gu afastava seu barco. Outro remador se aproximou com o próprio barco, um catamarã mais longo, com parchemanos para ajudar a remar. O babsque dela estava encolhido ali dentro, envolto no cobertor, apesar do calor, a cabeça apoiada na parte traseira do barco. Sua pele pálida parecia pastosa. Babsque, chamou Risney, o coração apertado. Devíamos ter dado a volta. Bobagem, respondeu ele, a voz frágil. Ele sorriu de qualquer modo. Já estive pior. A transação deve acontecer. Nós investimos demais. Vou até ao rei e os comerciantes da ilha. Vou pedir que eles venham aqui para negociar com o senhor no cais. Vistin tosseu na mão. Não. Essas pessoas não são como os chinos. Minha fraqueza vai arruinar o negócio. Ousadia. Você precisa ser ousada com os rechianos. Ousada? Disse Risney, olhando de relance para o guia do barco que estava recostado com os dedos na água. Babsque. Os rechianos são um povo relaxado. Não acho que se importem com muita coisa. Então você vai se surpreender, replicou Vistin. Ele seguiu o olhar dela na direção dos nadadores ali perto, que riam e gargalhavam enquanto saltavam nas águas. A vida pode ser simples aqui, sim. Ela atrai pessoas desse tipo, como a guerra atrai esprenos de dor. Atrai. Uma das mulheres passou correndo e Risney notou, chocada, que ela tinha sobrancelhas tailenas. Sua pele estava bronzeada pelo sol, de modo que a diferença de tons não fora imediatamente óbvia. Prestando atenção nos nadadores, Risney viu outros. 2 que eram provavelmente herdasianos e até mesmo um aletiano. Impossível. As pessoas buscam esse lugar, explicou Vistin. Elas gostam da vida dos rechianos. Aqui, podem simplesmente seguir com a ilha. Lutam quando ela luta com outra ilha. Se não, relaxam. A gente é assim em qualquer cultura, pois cada sociedade é feita de indivíduos. Você precisa aprender isso. Não deixe que seus pressupostos sobre uma cultura bloqueiem sua capacidade de ver um indivíduo ou vai fracassar. Ela assentiu. Ele parecia frágil, mas suas palavras foram firmes. Tentou não pensar nas pessoas nadando. O fato de pelo menos uma delas ser do seu próprio povo o deixou ainda mais constrangida. Se o senhor não puder negociar com eles, disse Risney, você deve negociar. Risney sentiu frio, apesar do calor. Fora por isso que se juntara com Vistin, não? Quantas vezes desejou que lhe a deixasse tomar na frente? Por que estava tão tímida agora? Ela fitou o próprio barco, se afastando, levando seu pote de grama. Olhou de volta para o seu babsque. Me diga o que fazer. Eles sabem muito sobre estrangeiros, mais do que nós sabemos deles, porque muitos de nós vêm viver entre eles. Muitos rechianos são tão despreocupados quanto você diz, mas também há muitos que não são. Esses preferem lutar. É uma transação. É como uma luta para eles. Para mim também, disse Risney. Eu conheço essas pessoas, continuou Vistin. Nós precisamos ter paixão de que está ali que não esteja aqui. Ele é o melhor de todos e frequentemente vai negociar com outras ilhas. Seja lá com quem você for negociar, ele ou ela vai julgá-la como julgaria um rival em batalha. E, para eles, a batalha é uma questão de postura. Tive o infortúnio de estar em uma ilha durante uma guerra. Ele fez uma pausa, tossindo, mas recusou a bebida oferecida por Kearney. Enquanto as duas ilhas brigavam, as pessoas desciam até barcos para trocar insultos e contar vantagem. Eles começavam com os seus membros mais fracos, que se vangloriavam aos gritos. Depois progrediam um tipo de duelo verbal até os melhores. Depois disso, flechas e lanças, lutando nos barcos e na água. Felizmente, ocorria mais gritaria do que golpes de verdade. Risney engoliu em seco, assentindo. Você não está pronta para isso, menina, concluiu Vistin. Eu sei. Ótimo.
Finalmente compreendeu. Agora vá. Não vão permitir que a gente fique muito tempo na ilha, a não ser que concordemos em nos juntar a eles permanentemente. E isso exigiria? Perguntou Risne. Bem, para começar, exigiria que entregássemos tudo que possuímos ao rei. Que ótimo, disse Risne, se levantando. Como será que ele ficaria usando meus sapatos? Ela respirou fundo. O senhor ainda não disse o que estamos negociando. Eles sabem, respondeu Subabski, depois tossiu. Sua conversa não será uma negociação. Os termos foram estabelecidos anos atrás. Ela se voltou para ele, franzindo a testa. Como assim? A questão a discutir não são os ganhos, e sim se eles acham que você os merece. Convença-os. Ele hesitou. Paixões aqui, menina. Faça o seu melhor. Parecia um apelo. Se a flotilha deles fosse rejeitada, o custo daquela transação não estava na mercadoria. Madeiras, tecidos, suprimentos simples comprados a baixo custo, mas na equipagem de um comboio. Estava na viagem distante, no pagamento de guias, na perda de tempo esperando intervalos entre tormentas, então mais tempo procurando a ilha certa. Se fosse recusada, ainda poderiam vender o que tinham, mas com um prejuízo devastador, levando em conta as elevadas despesas da viagem. Dois dos guardas, Gimli e Nilent, se juntaram a ela quando se afastou de Vistin e caminhou pelo trecho do casco semelhante a um cais. Agora que estavam tão perto, era difícil ver uma criatura e não uma ilha. Logo adiante, a pátina de líquen tornava o casco quase indistinguível de rocha. Árvores se aglomeravam ali, suas raízes chegando até a água, os galhos se estendendo para o alto e criando uma floresta. Hesitante, ela pegou o único caminho a partir das águas. Ali o terreno formava degraus que pareciam quadrados e irregulares demais para serem naturais. Eles entalharam os degraus no casco? Indagou Risne, subindo. Kine grunhiu. Jules não tem sensibilidade nos cascos. Esse monstro provavelmente também não. Enquanto andavam, ele manteve a mão em sua guitete, um tipo de espada tailena tradicional. A coisa tinha uma grande lâmina triangular com o cabo diretamente na base. Segurava-se o cabo fechando a mão em punho e a longa lâmina se estendia para baixo, além das juntas dos dedos, com partes da guarda envolvendo o pulso para dar suporte. Naquele momento, ele a usava em uma bainha na cintura, junto com um arco nas costas. Por que estava tão nervoso? Os reichianos supostamente não eram perigosos. Talvez, quando se era um guarda profissional, fosse melhor partir do princípio de que todo mundo era perigoso. O caminho sinuoso subia através da selva espessa. As árvores ali eram flexíveis e robustas, seus ramos se moviam quase constantemente, e quando a fera andava, tudo tremia. Gavinhas tremulavam e se retorciam pelo caminho ou pendiam de galhos, e recuavam para fora do caminho quando o Risne se aproximava, mas retornavam rapidamente depois da sua passagem. Logo o mar saíra de vista e mesmo o cheiro de maresia sumira. Os profundos tons de verde e marrom eram quebrados ocasionalmente por montes rosa e camarelos de casca pétrea que pareciam estar crescendo há gerações. Achara a umidade opressiva antes, mas ali ela era avassaladora. Sentia como se estivesse nadando e mesmo sua fina saia, blusa e colete de linho pareciam tão espessos quanto vestes invernais dos tailenos das terras altas. Depois de uma subida interminável, ela ouviu vozes. À direita, a floresta se abriu para uma vista do oceano. Risne prendeu a respiração. Infinitas águas azuis, nuvens deixando cair uma névoa chuvosa em trechos que pareciam muito nítidos. E ao longe... Outra? Indagou ela, apontando para uma sombra no horizonte. Sim, confirmou Gimli. Com sorte, indo para outra direção. Preferia não estar aqui caso elas decidam guerrear. Ele apertou a pegada no cabo da espada. As vozes vinham de um lugar mais acima, então Risne resignou-se a subir mais. Suas pernas doíam com o esforço.
Embora a relva continuasse impenetrável à esquerda, permanecia aberta à direita, onde o massivo flanco do Gran Carapaça formava sulcos e plataformas. Avistou algumas pessoas sentadas ao redor de tendas, recostadas, fitando o mar. Mal olharam na direção dela e dos dois guardas. Mais acima ela encontrou mais rechianos. Eles estavam saltando. Tanto homens quanto mulheres, em diversos estados de desnudamento, se alternavam para saltar dos afloramentos do casco com gritos entusiasmados, mergulhando nas águas muito abaixo. Risne ficou nauseada só de assistir. De que altura estavam pulando? Eles fazem isso para chocá-la. Sempre saltam de pontos mais altos quando tem um estrangeiro por perto. Risne assentiu, então, com um sobressalto repentino, percebeu que o comentário não viera dos guardas. Ela se virou e descobriu que à sua esquerda a floresta havia recuado ao redor de um grande afloramento no casco que parecia um monte de pedra. Ali, pendendo de cabeça para baixo e amarrado pelos pés a um ponto alto do casco, havia um homem magricela com uma pele branca tão pálida que beirava o azul. Vestia apenas uma tanga e sua pele estava coberta com centenas e mais centenas de minúsculas e intrincadas tatuagens. Risne deu um passo na direção dele, mas Kimli agarrou o seu ombro e puxou de volta. Aimiano, sibilou ele. Mantenha a distância. As unhas azuis e olhos azul profundos deveriam ter sido uma pista. Risne deu um passo atrás, embora não pudesse ver a sombra de esvaziador do homem. De fato, mantenha a distância, disse o Aimiano. Sempre uma boa ideia. Nunca ouviram um sotaque como o dele, embora falasse bem o idioma taileno. Ele estava pendurado ali com um sorriso simpático no rosto, como se estivesse completamente indiferente ao fato de estar de cabeça para baixo. Você está bem? Perguntou Risne. Entre desmaios, sim, bastante bem. Acho que estou ficando insensível à dor nos meus tornozelos, o que é simplesmente adorável. Risne levou as mãos aos peitos, sem ousar se aproximar mais. Aimiano. Péssima sorte. Ela não era particularmente supersticiosa. Às vezes era até cética em relação às paixões, mas... Bem, ele era um Aimiano. Que maldições terríveis você trouxe para este povo, criatura? Quis saber Kimni. Trocadilhos vulgares, respondeu o homem preguiçosamente. E o fedor de alguma coisa que comi e não me caiu bem. Então, você está indo falar com o rei? Eu... Risne hesitou. Atrás dela, outro recheano soltou um gritinho e pulou da plataforma. Sim. Bem, não pergunte sobre a alma do deus deles. Parece que eles não gostam de falar sobre isso. Deve ser espetacular para que os animais consigam crescer até esse tamanho. Maior até que os esprenos que habitam os corpos dos carapaças comuns. Ele parecia muito satisfeito com alguma coisa. Não tenha pena dele, mestra comerciante, disse Kimli em voz baixa, conduzindo-a para longe do prisioneiro pendurado. Ele poderia escapar se quisesse. Nilente, o outro guarda, concordou. Eles podem arrancar os próprios membros ou tirar a própria pele. Não têm corpos de verdade. São só uma coisa maligna que toma forma humana. O guarda atarracado usava um talismã no pulso, um talismã de coragem, que ele tirou e segurou bem apertado em uma das mãos. O talismã em si não tinha propriedades mágicas, naturalmente. Era uma recordação. Coragem, paixão, desejo que precisa, acolha. Deseja e atraia para você. Bem, o que ela precisava era que seu Babski estivesse ali. Risne voltou à subida, nervosa, devido ao encontro com o Aimiano. Mais pessoas estavam correndo e saltando dos afloramentos à sua direita. Loucura. Mestra comerciante, ela pensou. Kimli me chamou de mestra comerciante. Ela não era, não ainda. Era propriedade de Vistim. Por enquanto, apenas uma aprendiz que ocasionalmente fornecia trabalho de escrava. Não merecia o título, mas ouvi-lo a fortaleceu. Ela continuou o caminho pelos degraus que se seguiam contornando o casco da fera. Passaram por um lugar onde o chão estava rachado,
O casco mostrava a pele lá no fundo. A rachadura era como um abismo. Não conseguiria saltar para o outro lado sem cair. Os reixianos por quem passou no caminho se recusaram a responder às suas perguntas. Felizmente, Gimli conhecia o caminho, e quando a trilha se bifurcou, ele apontou para a direita. Às vezes, o caminho ficava plano por longos trechos, mas sempre havia mais degraus. Com as pernas ardendo e as roupas úmidas de suor, ela alcançou o topo daquele lance e finalmente viram que não havia mais degraus. Ali, a selva se estava completamente, embora petrobulbos estivessem grudados no casco em campo aberto, além do qual só havia o céu vazio. A cabeça, pensou Risne. Nós escalamos até a cabeça da fera. Soldados ladeavam o caminho, armados com lanças dotadas de borlas coloridas. Suas placas peitorais e antebaraçais eram feitas de carapaças esculpidas com pontas cruéis, e ainda que só usassem faixas de pano como vestes, eles tinham a mesma postura rígida que qualquer soldado aletiano, com expressões igualmente severas. Então seu Babski estava certo. Nem todos os reixianos eram do tipo relaxar e nadar. Ousadia, ela pensou, lembrando-se das palavras de Vistim. Não podia mostrar àquelas pessoas uma face tímida. O rei estava no final do caminho ladeado de guardas e petrobulbos, uma figura diminuta na beira de uma plataforma no casco, olhando na direção do sol. Rin adiantou-se, passando por uma fileira dupla de lanças. Teria esperado o mesmo tipo de roupas no rei, mas em vez disto, o homem trajava roubos volumosos de verde e amarelo vibrantes, que pareciam terrivelmente quentes. Enquanto se aproximava, Risne teve uma noção do quanto havia escalado. As águas abaixo reluziam sob os raios do sol, tão abaixo que, se Risne deixasse uma pedra cair, não a ouviria atingindo a água. Longe o bastante para que olhar sobre a borda fizesse seu estômago se retorcer e suas pernas tremerem. Aproximar-se do rei exigiria andar até a plataforma onde ele estava, e se a colocaria muito perto de despencar por centenas de metros. Fique firme, disse Risne a si mesma. Ela mostraria ao seu Babski que era capaz. Não era a garota ignorante que havia julgado mal os chinos, ou que havia ofendido os irialianos. Tinha aprendido. Ainda assim, talvez devesse ter pedido a Nilente que lhe emprestasse seu amuleto de coragem. Ela subiu na plataforma. O rei parecia jovem, pelo menos de costas. Com o corpo de um rapaz ou... Não, pensou Risne, surpresa quando o rei se virou. Era uma mulher com idade o bastante para ter cabelos grisalhos, mas não tão velha a ponto de estar encurvada. Alguém subiu na plataforma atrás de Risne. Mais jovem, ele vestia os panos e faixas costumeiros. Seu cabelo se dividia em duas tranças que caíam sobre ombros nus e bronzeados. Quando falou, não havia nem pista de sotaque em sua voz. O rei deseja saber por que seu velho parceiro comercial, Vistim, não veio pessoalmente e em vez disso enviou uma criança em seu lugar. E você é o rei? Perguntou Risne ao recém-chegado. O homem riu. Você está ao lado dele, mas pergunta isso para mim? Risne olhou para a figura nas roupas volumosas. Os roubos estavam amarrados com a frente aberta o bastante para mostrar que o rei definitivamente possuía seios. Nós somos liderados por um rei, disse o recém-chegado. Seu gênero é irrelevante. Risne parecia que o gênero era parte da definição, mas não valia a pena discutir. Meu mestre está indisposto, disse ela, dirigindo-se ao recém-chegado. Ele devia ser o mestre comerciante da ilha. Estou autorizada a falar por ele, a realizar a transação. O recém-chegado bufou, sentando-se na beirada da plataforma com as pernas pendendo para fora. O estômago de Risne deu uma cambalhota. Ele deveria ter sido mais esperto. A negociação está cancelada, então. Suponho que você seja Talik, disse Risne, cruzando os braços. O homem não estava mais voltado para ela. Parecia uma desfeita intencional. Sim. Meu mestre me avisou sobre você.
Então ele não é um completo idiota, replicou Talik. Só muito idiota. Sua pronúncia era impressionante. Ela inconscientemente procurou as sobrancelhas de Taileno, mas ele era obviamente restiano. Risne cerrou os dentes, então forçou-se a se sentar ao lado dele na borda. Tentou fazer isso de maneira tão despreocupada quanto a dele, mas simplesmente não conseguiu. Em vez disso, sentou-se, algo nada fácil com uma saia elegante, e se arrastou para o lado dele. Ah, paixões! Vou cair daqui e morrer. Não olhe para baixo. Não olhe para baixo. Não pôde evitar. Olhou para baixo e imediatamente sentiu vertigem. Podia ver a lateral da cabeça lá embaixo, a gigantesca linha de uma mandíbula. Ali perto, em um cume acima do olho à direita de Risne, pessoas empurravam grandes embrulhos de frutas da borda. Amarrados com corda de vinho, os pacotes balançavam ao lado da bocarra. As mandíbulas se moviam lentamente, puxando as frutas para dentro, sacudindo as cordas. Os reixianos as puxavam de volta para prender mais frutas. Tudo isso sob o olhar do rei, que estava supervisionando a alimentação da ponta do nariz à esquerda de Risne. Um agrado, explicou Talik, notando que ela observava. Uma oferenda. Naturalmente, esses pequenos pacotes de fruta não sustentam nosso Deus. E o que sustenta? Ele sorriu. Por que ainda está aqui, jovenzinha? Eu não a dispensei? A transação não precisa ser cancelada, disse Risne. Meu mestre me contou que os termos já foram estabelecidos. Nós trouxemos tudo o que vocês pediram como pagamento, embora não saiba para quê. Me mandar embora de nada serviria. O rei, ela notou, havia se aproximado para escutar. Serviria para o mesmo propósito de tudo na vida, replicou Talik. Agradar Reluná. Esse devia ser o nome do seu deus, o Grã Carapaça. E a sua ilha aprovaria tal desperdício? Convidar comerciantes para vir de tão longe só para mandá-las embora de mãos vazias? Reluná aprova a ousadia, respondeu Talik. E mais importante, o respeito. Se não respeitamos a pessoa com quem vamos fazer negócios, não devemos fazê-los. Que lógica ridícula. Se um comerciante seguisse aquela linha de raciocínio, nunca seria capaz de negociar. Só que, nos seus meses com Vistim, parecia que ele frequentemente procurava pessoas que gostavam de negociar com ele. Pessoas que ele respeitava. Esse tipo de gente certamente não ficava menos inclinado a enganá-lo. Talvez não fosse uma lógica ruim, só incompleta. Pense como outro comerciante, ela recordou. Uma das lições de Vistim, que eram muito diferentes daquelas que aprendera em casa. O que ele quer? Por que ele quer? Por que você é a melhor pessoa para fornecer? Deve ser difícil viver aqui, nas águas, observou Risne. O seu Deus é impressionante, mas vocês não podem fazer tudo o que precisam. Nossos ancestrais se viravam muito bem. Sem remédios que poderiam ter salvado muitas vidas, sem roupas e fibras que só crescem no continente. Seus ancestrais sobreviveram sem essas coisas porque precisaram. Vocês não precisam. O mestre comerciante se inclinou para a frente. Não faça isso. Você vai cair. Nós não somos idiotas, declarou Talik. Risne franziu o senho. Por quê? Estou tão cansado de explicar isso, continuou o homem. Nós vivemos de maneira simples. Isso não nos torna estúpidos. Durante anos, os forasteiros vieram, tentando nos explorar devido à nossa ignorância. Estamos cansados disso, mulher. Tudo o que você disse é verdade. Verdade, não é óbvio. Mas você fala como se nunca houvéssemos parado para pensar. Ah, remédios. Mas é claro que precisamos de remédios. Muito obrigado pela sugestão. Eu ia só ficar aqui sentado e morrer. Risne enrubesceu. Eu não quis. Você quis dizer isso, sim, cortou Talik. Suas palavras escorriam com descendência, mocinha. Estamos cansados de pessoas que se aproveitam de nós. Estamos cansados de estrangeiros tentando nos empurrar lixo em troca de riquezas. Não temos conhecimento da situação econômica atual do continente, então não podemos saber ao certo se estamos sendo enganados ou não.
Portanto, nós só fazemos comércios com pessoas que conhecemos e confiamos. Ponto final. Situação econômica atual no continente? Pensou Risne. Você foi treinado em Tailená, adivinhou ela. É claro que fui. É preciso conhecer os truques de um predador antes que possa capturá-lo. Ele se inclinou para trás, o que permitia que ela relaxasse um pouco. Meus pais me mandaram para ser treinado quando criança. Eu tive um dos seus babskis. Me tornei mestre comerciante por conta própria antes de voltar para cá. Seus pais são o rei e a rainha? Adivinhou Risne novamente. Ele a olhou de soslaio. O rei e o consorte do rei. Vocês podiam simplesmente chamá-la de rainha. Essa transação não vai acontecer, disse Talik se levantando. Vai e diga ao seu mestre que sentimos muito pela doença dele e que esperamos que se recupere. Caso isso aconteça, ele pode voltar ano que vem, durante a estação comercial, e falaremos com ele. Você dá a entender que o respeita, disse Risne, levantando-se e afastando do abismo. Então apenas negocie com ele. Ele está doente, replicou Talik sem encará-la. Não seria justo. Estaríamos nos aproveitando dele. Se aproveitando. Paixões. Aquelas pessoas eram estranhas. Parecia ainda mais estranho ouvir tais coisas da boca de um homem que falava taileno tão perfeitamente. Você negociaria comigo se me respeitasse, disse Risne. Se pensasse que sou digna. Vai levar anos para isso acontecer, disse Talik, se juntando à mãe na parte dianteira da plataforma. Vá embora aí. Ele se interrompeu quando o rei falou com ele recheando, a voz baixa. Talik apertou os lábios em uma linha. O que foi? Perguntou Risne, dando um passo à frente. Talik se virou para ela. Parece que você impressionou o rei. Você argumenta com ferocidade. Embora nos considere primitivos, não é tão ruim quanto alguns outros. Ele rangeu os dentes por um instante. O rei vai ouvir seu argumento para uma transação. Risne hesitou, olhando de um para o outro. Não acabara de expor seu argumento para uma transação, com o rei prestando atenção? A mulher a fitou com os olhos escuros e uma expressão calma. Venci a primeira luta, compreendeu Risne. Com os guerreiros no campo de batalha. Duelei e fui julgada digna de enfrentar alguém com uma autoridade superior. O rei falou e Talik traduziu. O rei diz que você é talentosa, mas que, naturalmente, a transação não pode continuar. Você deve retornar com seu Babski quando ele voltar aqui. Em mais ou menos uma década, talvez façamos negócios com você. Risne buscou um argumento. E foi assim que Vistin conquistou seu respeito, Vossa Majestade. Ela não ia falhar. Não podia falhar. Com o passar dos anos, com o Babski dele? Sim, disse Talik. Você não traduziu minha pergunta, protestou Risne. Talik suspirou, então traduziu a questão dela. O rei sorriu com uma aparente afeição. Ela disse algumas palavras no seu idioma e Talik se voltou para a mãe com um ar chocado. Uau! O que foi? Indagou Risne. Seu Babski matou um coracote com alguns dos nossos caçadores, disse Talik. Por conta própria? Um estrangeiro? Nunca ouvi falar de uma coisa dessas. Vistin matando alguma coisa? Com caçadores? Impossível. Embora ele obviamente nem sempre houvesse sido o velho rato de mercado que era agora, ela sempre imaginara que ele tivesse sido um jovem rato de mercado no passado. O rei falou novamente. Duvido que você vá matar alguma fera, menina, traduziu Talik. Vá, seu Babski vai se recuperar. Ele é sábio. Não. Ele está morrendo, Risne pensou. Foi um pensamento involuntário, mas sua verdade deixou-a apavorada. Mais do que a altura, mais do que qualquer coisa que já experimentara. Vestinha estava morrendo. Aquela podia ser sua última transação. E ela a estava arruinando. Meu Babski confia em mim, declarou Risne, se aproximando do rei.
movendo-se pelo nariz do grã carapaça. E a senhora disse que confia nele. Não pode confiar no julgamento dele de que sou digna? Não é possível substituir a experiência pessoal, traduziu Talik. A fera deu um passo, fazendo o chão tremer, e Risne trincou os dentes, imaginando todos caindo. Felizmente, daquela altura, o movimento era mais uma gentil oscilação. Árvores farfalharam e o estômago dela se revirou, mas não era mais perigoso do que um navio sob uma onda. Risne se movimentou do ponto onde estava o rei, ao lado do nariz da criatura. Você é rei. Sabe a importância de confiar em seus inferiores. Não pode estar em toda parte nem saber tudo. Às vezes, precisa aceitar o julgamento daqueles que conhece. Meu Babski é uma dessas pessoas. Seu argumento é válido, traduziu Talik, parecendo surpreso. Mas o que você não percebe é que já prestei ao seu Babski esse respeito. Foi por isso que concordei em falar com você pessoalmente. Não teria feito isso por nenhum outro. Mas... Retorne para baixo, disse o rei por meio de Talik, sua voz se tornando mais dura. Ela parecia pensar que estava encerrando o assunto. Diga ao seu Babski que você foi longe o bastante para falar comigo pessoalmente. Sem dúvida, isso é mais do que ele esperava. Você pode deixar a ele voltar quando ele estiver bem. Risne sentiu um punho esmagando sua garganta, tornando difícil falar. Não podia falhar com ele, não agora. Diga a ele que lhe desejo melhoras, disse o rei, dando-lhe as costas. Talik sorriu, aparentemente satisfeito. Risne olhou de relance para seus dois guardas, que exibiam expressões severas, e então se afastou. Sentia-se entorpecida. Mandada embora, como uma criança pedindo doces. Um rubor quente a consumia enquanto passava pelos homens e mulheres que preparavam mais pacotes de frutas. Risne se deteve. Ela olhou para a esquerda, para a infindável vastidão azul. Depois olhou de volta para o rei. Acredito que preciso falar com uma autoridade superior, declarou Risne em alta voz. Talik se virou para ela. Você falou com o rei. Não há ninguém com mais autoridade. Perdão, mas acredito que há, sim. Uma das cordas se sacudiu. O presente de frutas fora consumido. Isso é estúpido, isso é estúpido, isso é... Não pense. Risne disparou na direção da corda, fazendo com que seus guardas gritassem. Ela agarrou a corda e deixou-se cair da beirada, descendo até ao lado da cabeça do grã carapaça, da cabeça do deus. Paixões. Era difícil fazer aquilo usando uma saia. A corda machucava a pele dos seus braços e vibrava enquanto a criatura abaixo mastigava as frutas na ponta. A cabeça de Talik apareceu acima. Em nome de Kelek, o que está fazendo, mulher idiota? Gritou ele. Ela achou graça que ele houvesse aprendido a praguejar como Tailenos quando estudou com seu povo. Risne se agarrou à corda, o coração batendo em pânico. O que ela estava fazendo? Relunar aprova a ousadia, gritou de volta para Talik. Há uma diferença entre ousadia e estupidez. Risne continuou a descer, praticamente escorregando. Ah, ânsia. Paixão da necessidade. Puxem ela de volta, ordenou Talik. Vocês, soldados, ajudem. Ele deu mais ordens em Rechiano. Risne olhava para o alto enquanto os trabalhadores agarravam a corda para levantá-la de volta. Contudo, um novo rosto apareceu acima, olhando-a para baixo. O rei. Ela levantou a mão, detendo-os enquanto estudava Risne. Risne continuou a descer. Não foi muito longe, talvez cerca de 15 metros. Nem chegou perto do olho da criatura. Ela se deteve com esforço, os dedos queimando devido à fricção. Ó grande Reluná, disse Risne bem alto. Seu povo se recusa a negociar comigo, então vim aqui para implorar. Seu povo precisa do que eu trouxe, mas eu preciso ainda mais dessa transação. Não posso voltar. A criatura, naturalmente, não respondeu.
Risley ficou parada junto ao casco recoberto de líquen e pequenos petrobulbos. Por favor, por favor. O que espero que aconteça? Risley se perguntou. Não imaginava que a coisa fosse oferecer qualquer tipo de réplica. Mas talvez pudesse persuadir aqueles acima de que era ousado bastante para ser digna. Mal não ia fazer. A corda tremeu em suas mãos e ela cometeu o erro de olhar para baixo. Na verdade, o que estava fazendo poderia fazer mal. Muito mal. O rei ordenou que retorne, disse Talik lá do alto. Nossa negociação vai continuar? Indagou Risley, olhando para cima. O rei parecia de fato preocupada. Isso não é importante, replicou Talik. Você recebeu uma ordem. Risley trincou os dentes, agarrada à corda, olhando para as placas de quitina diante dela. E o que você acha? Disse ela em voz baixa. Lá embaixo, a coisa mordeu e a corda subitamente ficou muito esticada, fazendo o Risley bater contra a lateral da imensa cabeça. Acima os trabalhadores berraram. O rei gritou com eles em uma voz súbita e áspera. Ah, não. A corda se esticou ainda mais. Então arrebentou. Os gritos acima tornaram-se desesperados, embora Risley mal os notasse tomada pelo pânico. Ela não caiu graciosamente, mas sim gritando em uma confusão de roupas e pernas, sua saia tremulando e o estômago se revirando. O que tinha feito? Ela viu um olho, o olho do Deus. Só um vislumbre enquanto passava. Era grande como uma casa, escuro e vítreo, e refletiu sua silhueta em queda. Pareceu pender diante dele por uma fração de segundo, e o grito morreu em sua garganta. Passou em um instante. Então o sopro do vento, outro grito, e o impacto em águas duras como pedra. Escuridão. Ih, virou papinha. Risley despertou para se descobrir flutuando. É o quê? Não abriu os olhos, mas podia sentir que estava flutuando. À deriva, balançando para cima e para baixo. Ela é uma idiota. Conhecia aquela voz. Talik, aquele com quem estivera negociando. Então ela combina bem comigo, respondeu Vistin. Ele tossiu. Preciso dizer, velho amigo, que você deveria me ajudar a treiná-la, não deixá-la cair de um precipício. Flutuando, à deriva. Espere. Riso se forçou a abrir os olhos. Estava em uma cama dentro de uma cabana. Estava quente. Sua visão oscilava e ela flutuava. Flutuava porque somente estava enevoada. O que haviam dado a ela? Tentou se levantar. Suas pernas não se moviam. Ela ofegou, depois sua respiração ficou acelerada. O rosto de Vistinha apareceu acima dela, seguido por uma mulher haitiana com uma expressão preocupada e fitas no cabelo. Não era rainha, rei, seja lá o que fosse. A mulher falou rápido na língua brusca dos haitianos. Acalme-se, disse Vistin, se ajoelhando ao lado dela. Calma. Eles vão trazer algo para você beber, menina. Eu sobrevivi, disse Risley, a voz esganiçada. Por pouco, respondeu Vistin, mas com delicadeza. O espreno amorteceu sua queda. Daquela altura, criança, o que estava pensando, se pendurando daquele jeito? Eu precisava fazer alguma coisa para provar minha coragem. Eu pensei que precisava ser ousada. Ah, menina, isso é culpa minha. Você foi o babesque dele, disse Risley. De Talik, o negociante. Você combinou isso com ele para que eu tivesse uma chance de negociar por conta própria, mas em um ambiente controlado. A transação nunca esteve em perigo e você não está tão doente quanto parece. As palavras fervilharam, tropeçando umas nas outras, como 100 homens tentando sair pela mesma porta de uma só vez. Quando foi que você descobriu? Indagou Vistin, então tossiu. Ela não sabia. Tudo havia se encaixado.
Agora. Bem, fique sabendo que estou me sentindo um verdadeiro tolo, declarou Vistin. Pensei que seria uma chance perfeita para você. Uma prática com riscos reais. E então. Então você foi e caiu da cabeça da ilha. Riz apertou os olhos enquanto a mulher rechiana chegava com uma taça de alguma coisa. Vou voltar a andar? Perguntou Risne baixinho. Aqui, beba isso, disse Vistin. Vou voltar a andar? Ela não pegou a taça e continuou de olhos fechados. Eu não sei, mas você vai voltar a negociar. Paixões. Ousando ir acima da autoridade do rei, sendo salva pela própria alma da ilha? Ele deu uma risadinha que soou forçada. As outras ilhas vão implorar para negociar conosco. Então eu consegui alguma coisa, disse ela, sentindo-se uma completa e absoluta idiota. Ah, mas com toda certeza, concordou Vistin. Ela sentiu uma agulhada no braço e abriu os olhos subitamente. Alguma coisa rastejava por ele, algo tão grande quanto a palma da sua mão. Uma criatura que parecia um caranguejo, mas com asas dobradas nas costas. O que é isso? Indagou Risne. O motivo por que viemos aqui, respondeu Vistin. A coisa pela qual realizamos a transação. Um tesouro que muitos poucos sabem que ainda existe. Eles supostamente foram extintos juntos com a Ímia, sabe? Vim até aqui com todas essas mercadorias porque Talik me mandou uma mensagem dizendo que eles tinham o cadáver de um deles para negociar. Reis pagam fortunas por eles. Ele se inclinou. Nunca tinha visto um vivo. Recebi o cadáver que eu queria na transação. Esse aí foi dado a você. Pelos rechianos? Indagou Risne, a mente ainda confusa. Ela não sabia o que pensar de tudo aquilo. Os rechianos não comandam os Larkins, disse Vistin se levantando. Esse foi dado a você pela própria ilha. Agora tome seu remédio e durma. Você fraturou as 2 pernas. Vamos permanecer nessa ilha por um bom tempo enquanto você se recupera e enquanto eu busco o seu perdão por ser um homem muito, muito estúpido. Ela aceitou a bebida. Enquanto bebia, a pequena criatura voou até as vigas da cabana e se aninhou ali, olhando para ela com olhos de prata sólida. Tá porra.